Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler alguns versos. Tema, podeis assentar, né? Tema da mensagem desta noite: ainda tem vida aí, ainda tem vida aí, ainda tem vida aí. Tem coisas que parecem que já morreram em nossas vidas, mas eu quero dizer que ainda tem vida aí. Texto, capítulo 11 de João, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 3, depois vamos ler do verso 20 ao 23 e também do 43 ao 44. Melhora aqui para mim o som, por favor, está um pouquinho alto. Diz assim o texto: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com um bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Do verso 20 ao 23. Diz assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Versos 43 e 44. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai ir. Nesse relato de João 11, nós temos aqui um fato de um homem que havia morrido e Jesus foi ao encontro dele para ressuscitá-lo. O texto vai relatar sobre a vida de Lázaro e sobre a vida de suas duas irmãs, Marta e Maria. Mas o principal foco, Lázaro, que já estava morto há 4 dias. E Jesus chega ao local onde Lázaro já estava morto há 4 dias e o ressuscita. O texto, ou o tema que eu quero tratar com os irmãos, é uma afirmativa, é uma afirmação, dizendo que ainda tem vida aí. Porque, na verdade, para o homem e para todos nós que temos esse texto, esse fato relatado ao nosso conhecimento hoje, Lázaro estava morto. Mas Jesus tratava Lázaro não como um homem morto, mas alguém que ainda tinha vida. Como assim, pastor? Só no olhar de Deus, só no olhar do Senhor. Mesmo Lázaro morto, Jesus, quando recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo, Jesus tratava a morte de Lázaro como apenas um sono. Quando Jesus recebe a notícia, porque as duas irmãs de Lázaro, quando diagnosticou que ele estava enfermo, e a enfermidade poderia levá-lo à morte, as duas irmãs então pegam um mensageiro e direcionam um mensageiro até Jesus. Esse mensageiro leva a mensagem e, ao relatar para Jesus que o seu amigo Lázaro estava enfermo, Jesus recebe esta notícia, mas o texto vai dizer que Jesus ainda ficou naquele local 2 dias.
Lázaro e suas duas irmãs moravam em Betânia, próximo à capital Jerusalém, aproximadamente 3.000 quilômetros. Jesus estava fora de Jerusalém, fora da Judéia, além do Jordão. Jesus havia saído da Galileia porque estava tendo perseguições. E ele estava além do Jordão com os seus discípulos e recebe a notícia: está enfermo a quem tu amas. E ele fica mais 2 dias. E ao relatar para os discípulos que deveria voltar para a Judéia, porque o amigo Lázaro estava dormindo, os discípulos declararam: mas Senhor, se está dormindo, está seguro. E Jesus então relata: não é um sono comum, ele está morto. Mas vamos ter com ele. Olha só, como é que Jesus vai ter com alguém que está morto? E realmente ele estava morto, mas o olhar de Jesus, ele nunca será para nós um olhar de morte, porque ele sabe que ainda tem vida. Tem coisas em nossas vidas que a gente declara assim: morreu, acabou. Mas para Jesus nunca é o fim. Jesus pode trazer vida àquilo que está morto na sua vida. Tem coisas que a gente pensa que já terminou e Jesus declara: ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. E Jesus então recebe a notícia, se direciona após 2 dias para a Judéia, onde ele estava recebendo perseguições e havia fugido, tanto que os seus discípulos relatam: Senhor, mas saímos de lá agora, e vamos voltar aquele perigo todo? Não, temos que voltar, nosso amigo Lázaro precisa de nós. Tomé, o discípulo, relata para o Senhor e para os outros discípulos: então vamos embora, vamos morrer junto, porque lá existem perigos. Saímos de lá por causa das perseguições. Mas Jesus então, ele retorna para a Judéia, ele retorna junto com os seus discípulos. E ao chegar, ou chegando a Betânia, ele não havia entrado ainda na aldeia de Maria e de Marta, ali em Betânia. Marta se direciona até Jesus. E quando Marta chega junto ao mestre, ela diz para o Senhor: Senhor, se estiveras aqui, nosso irmão não teria morrido. E ela então se retira, chama sua irmã Marta, ou Marta se retira, chama sua irmã Maria. Maria se direciona para Jesus, uma multidão vai junto com ela, o povo que estava junto na casa. Interessante que 4 dias após o Lázaro ter morrido, as pessoas ainda estavam com Marta e Maria. 4 dias. Lázaro já havia sido sepultado. Mesmo assim, as pessoas continuaram com Marta e Maria, sentindo a dor das 2 irmãs pela perda do irmão. E Maria se direciona, assim como Marta se direcionou a Jesus, e Maria se direciona e libera a mesma palavra: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. E Jesus então chega para as irmãs e pergunta: onde o colocaram? Onde está Lázaro? Onde o sepultaram? E levaram Jesus até o sepulcro, onde estava Lázaro, já há 4 dias. Jesus, quando chega naquele lugar, a Bíblia vai dizer que ele chorou. Ele chora. Alguns vão dizer coisas a respeito desse choro de Jesus. Já ouvi até dizer que Jesus chora tanto por amor a Lázaro, mas por ter que trazê-lo de volta à vida, aquele que já estava desfrutando da vida eterna. Alguns estudiosos vão trazer certos relatos, mas Jesus chora porque havia sim um sentimento de carinho, de amor pela família e por Lázaro. E Jesus foi até aquele lugar com o objetivo de trazer vida novamente a Lázaro. Tanto que quando ele fala ou relata para os seus discípulos que eles deveriam ir até Betânia,
que a enfermidade que Lázaro estava e o levou à morte, na verdade não era para a morte, mas sim para revelar o poder e a autoridade do Filho do homem, ou do Filho de Deus, para revelar o poder que havia em Jesus. Porque muitos acreditavam no poder do Mestre, mas um poder limitado. Tanto que Jesus, quando chega diante do sepulcro e pede para tirar a pedra, as irmãs de Lázaro disseram: Senhor, mas já fazem 4 dias, já cheira mal. Mas por que Jesus chegou então depois de 4 dias? Havia uma tradição naquele local, que quando as pessoas morriam, o espírito da pessoa permanecia rodeando o corpo até 3 dias. E no 4º dia, quando o corpo começava a sua decomposição, o espírito então ia embora. E Jesus então chega ao 4º dia para provar que ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. E ele então manda tirar a pedra. E as irmãs dizem, né? Mas Senhor, já fazem 4 dias, já cheira mal, já está em decomposição. Tiraram a pedra, ou removeram a pedra. E Jesus liberou a palavra: Lázaro, venha para fora. Alguns vão dizer que Jesus tinha tanto poder, e tem, nós sabemos disso, que ele teve que relatar ou dizer o nome de Lázaro, porque se ele fala, venha para fora, todos que estavam mortos iriam ressuscitar. Ele teve que declarar o nome de Lázaro, porque o poder de Jesus é tão grande, que se ele chegar diante dos sepulcros e dizer, venha para fora, todos iriam ressuscitar. E ele então diz o nome, Lázaro, somente Lázaro, venha para fora. E a Bíblia vai dizer que aquele que estava morto ressuscitou. Aquele que estava sem vida pôde desfrutar novamente da vida, no poder que há no nome de Jesus. Ainda tem vida aí. Primeira coisa que eu quero trazer para compartilharmos a respeito deste texto, deste milagre de Jesus trazer novamente Lázaro após 4 dias já morto, já em decomposição, já cheirava mal. O que podemos compartilhar, ou o que eu quero compartilhar com vocês nesta noite: não deixe morrer aquilo que é importante na sua vida. Não deixe morrer. O que realmente é importante para você? O que realmente é importante para o ser humano? Quantas coisas que são importantes para nós, que nós deixamos morrer, porque muitas vezes queremos algo e pensamos que iremos encontrar vida em coisas, em benefícios, quando na verdade o que é importante, estamos perdendo. Uma das coisas mais importantes para o ser humano é ter vida com Deus, mais importante. O texto do verso 1, ou do verso 11 ao verso 13, diz assim, capítulo 11 de João, verso de número 11 ao verso de número 13. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então aqui nós temos o relato de Jesus falando para os discípulos que Lázaro já havia morrido. Cuidado para você não deixar morrer aquilo que é de muita importância para você. Muitas vezes lutamos por coisas que são assim para a gente benefícios, mas esquecemos daquilo que é importante. Certa vez eu ouvindo certo palestrante, ele dizia assim: cuidado para você não começar a fazer o que é urgente
e deixar de fazer aquilo que é importante. Porque coisas urgentes vão aparecer todos os dias. E as coisas urgentes vão tirar de nós aquilo que é importante. Quantas pessoas que sabem que é importante uma vida com Deus, mas por que não conseguem buscar uma vida com Deus com uma disciplina diariamente? Porque todos os dias surgem coisas urgentes. Como assim, pastor? Quando você acorda, você tem algo a fazer novo, algo acontece. Você precisa comprar algo no mercado, você precisa limpar a casa, alguém liga para você, pede uma ajuda, um programa que você tem que ver, e aquilo que é importante, que é dar um tempo, que é orar, principalmente quem tem mais tempo em casa, se é que na verdade temos tanto tempo em casa, que as mulheres quando estão em casa, na verdade não estão à toa, elas trabalham e trabalham até muito mais do que o esposo que tem o seu trabalho fixo, porque elas são donas de casa, elas são cozinheiras, lavadeiras, cuidadoras, tem que cuidar do filho, tem que fazer comida, tem que cuidar do lar, e outras coisas mais, mas todos os dias aparecem coisas urgentes, e deixamos de fazer o que é importante. E o que está acontecendo com isso? Estamos deixando morrer coisas importantes. Quantas pessoas que hoje uma vida com Deus é uma vida fria, uma vida morta. Até parece, né? Às vezes achamos que a nossa vida com Deus está viva, está ativa, mas na verdade está morta. Por quê? Porque não existe mais interesse. As coisas morrem em nossas vidas porque perdemos o interesse. Porque uma amizade morre porque não há interesse mais. Porque um relacionamento morre porque se perde o interesse. E quantas pessoas estão deixando morrer o relacionamento com Deus? Porque estão perdendo o interesse. Porque na verdade estão deixando de fazer o que é importante para fazer o que é urgente. Todos os dias vão aparecer coisas urgentes para você fazer. Se você não parar e fazer o que é importante, e aquilo que é importante, irmãos, muitas vezes para nós no momento não é satisfatório, até criarmos um hábito. Mas tem coisas que é importante fazer. Tem hora que você não está tão bem assim para sentar para ler. Mas por que você para e senta para ler? Porque é importante. Quem faz faculdade, hoje mesmo, eu tive uma experiência dessa. Vou relatar para vocês. Fui almoçar, e aí chegamos num local para almoçar. Chegou um casal, o pastor e a esposa, e eu com mais 2 casais almoçando, e ela conhece bem o casal que estava comigo, começaram a conversar, e ela ligou para a filha, e a filha em casa, atendeu a chamada de vídeo, e a mãe mostrou, olha aqui quem está comigo, mostrou o casal que estava comigo, eu também apareci no vídeo, pude dar um tchauzinho para ela, e aí a mãe dela falou assim, ela não pôde vir, porque hoje ela está estudando, fazendo faculdade de medicina, e no domingo, que poderia estar fazendo outras coisas, o que ela estava fazendo na hora do almoço, que poderia sair com a mãe para almoçar, o que é importante. Diz para ela se ela poderia estar almoçando, se ela não queria estar almoçando. Porque é muito mais prazeroso estar com amigos, estar com a mãe almoçando, se divertindo. Mas naquele momento, o mais importante para ela era estar em casa estudando. Por quê? Porque ela está preocupada com o futuro dela. Depois que ela passar por alguns momentos ou alguns anos, aquilo que ela construiu que é importante, ela vai poder estar vários domingos com a mãe dela almoçando fora. Porque primeiro ela fez o que era importante, para depois desfrutar
de coisas urgentes ou de coisas aleatórias na vida. Mas o importante, muitas vezes, não é prazeroso. Perguntar para ela, você está estudando? Você está estudando rindo? Ou você está assim, meu Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer a prova, não é fácil. Mas é importante, irmãos. Uma vida com Deus é importante, porque é aquilo que vai te manter de pé, é aquilo que vai te trazer bem-estar, é aquilo que vai te trazer alegria, é aquilo que vai te fazer um homem melhor, uma mulher melhor, um profissional melhor. Tem tantas pessoas querendo ser melhores, mas buscando outros caminhos mais fáceis, buscando atalhos. Não que você não possa buscar outras coisas, ou cursos, ou outros caminhos para melhorar a sua vida em todas as áreas, mas o mais importante é a sua vida com Deus. O que vai te fazer um homem melhor? Ah, pastor, se eu melhorar profissionalmente, eu vou ser um marido melhor. Duvido! Tem maridos que melhoram financeiramente que viram uma peste, que era melhor nem melhorar financeiramente. Aí o cara começa a ter acesso a certas coisas. Daqui a pouco tem um carro novo, sobe a vaidade, começa a ir para a academia, aí fica melhor que a mulher está trabalhando em casa, ele está todo sarado, todo malhado. Aí começa a querer buscar outros caminhos. Aquilo que ele pensou que iria fazer dele um homem melhor, na verdade foi uma maldição para a vida dele. Por quê? Porque ele procurou um caminho que ajuda, mas não muda. Qual o melhor caminho? É Cristo. É Cristo. Cuidado, para você não trocar o importante pelo urgente e deixar morrer o que é importante na sua vida. Primeiro, sua vida com Deus, irmãos. Porque uma vida com Deus, você vai se tornar uma pessoa melhor dentro de casa. Pastor, como cuidar da minha casa? Como cuidar da minha família? Porque família é importante. Como cuidar? Busque Deus para a sua vida. Irmãos, a gente pensa em melhorar em todas as áreas da vida, ou em tantas áreas da vida, e temos um caminho. Esse caminho é Cristo. Esse caminho é o Senhor. Quer ser um amigo melhor? Se aproxime do Senhor. Quer ser um líder melhor? Se aproxime do Senhor. Mas não deixe morrer, não deixe. Existem pessoas que ainda têm uma vida com Deus, mas uma vida que está indo para a morte. Sabe o que tem que morrer em nossas vidas? O desejo pelo pecado. Sabe o que tem que morrer em nossas vidas? A velha criatura. Isso tem que morrer. Sabe o que tem que morrer em nossas vidas? O ego. Sabe o que tem que morrer em nossas vidas? A falta de perdão. Isso tem que morrer. A falta de amor. Isso tem que morrer. O individualismo. Isso tem que morrer. O eu, né? Como Paulo relata, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele está falando? O eu morreu. Agora o eu vivo em Cristo. Não deixe morrer aquilo que é importante. E se Deus te trouxe aqui nesta noite, foi para te alertar que a sua vida com Ele pode estar morrendo. Cuidado, porque às vezes o desejo de riquezas leva à morte a nossa vida com Deus. A internet. Quantas pessoas que abrem mão de uma vida com Deus para poder ter curtidas na internet. Irmão, se posicione. Se posicione. Ah, pastor, mas eu ganho um dinheirinho lá. Ei, Deus pode suprir tuas necessidades. Por causa do dinheiro você está morrendo espiritualmente com Deus. Se você não tiver o dinheiro da internet, tiver só o dinheiro do seu trabalho, você vai passar fome? Ah não, pastor, vou não. Então largue a internet. Faça de um outro jeito. Ah, mas se eu fizer de um outro jeito, eu vou perder seguidores. É melhor perder seguidores do que perder aquele que tu está seguindo, que é Cristo.
Tem hora que tem que se posicionar. Às vezes ganha menos, mas ganha mais com Deus. Cuidado, irmãos. É como aquela palavra que eu preguei semana passada, a semente que cai junto aos espinhos, e ela cresce e é sufocada pelos espinhos. E os espinhos representam o quê? As riquezas do mundo. A pessoa, quando pensa na riqueza do mundo, ela é sufocada, porque o interesse por riquezas tira o foco de Cristo. Então tem muita gente morrendo, porque o foco é o financeiro. Ah, pastor, tanta gente ganha dinheiro com a internet. Ganha também, irmãos. Tanta gente que é cristã aí, pastor, tem tantos seguidores. Você tem que ser meio a meio? Igual aquele chocolate meio a meio, né? Cuidado, hein? Ou é ao leite ou é branco, né? Olha aí. Meio a meio não dá, não. Meio a meio não dá, não. Se posicione, né? Segundo, como não deixar morrer coisas importantes, pastor, na minha vida? Lembre-se do Senhor. Lembre-se do Senhor. As duas irmãs, Maria e Marta, quando percebem que o irmão está à beira da morte, o que elas fazem? Manda um mensageiro, manda alguém lá. Chama Jesus. Chama Jesus. Olha o texto que nós lemos, capítulo 11, do verso 1 ao verso 3. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Como não deixar morrer coisas importantes na minha vida? Lembre-se do Senhor. Lembre-se do Senhor. Quando as irmãs percebem que Lázaro está enfermo, a primeira coisa que elas fizeram: vão buscar o Senhor. Vamos mandar mensageiros. Chama aquele que é o nosso socorro. Mas muitas pessoas esperam acontecer o pior para se lembrar do Senhor. Quantas pessoas que deixam para a última hora. Já ouviu aqueles relatos que as pessoas dizem assim: não tem mais jeito não, agora é só orar. Não, não é no final não. Você tem que buscar o Senhor como o primeiro recurso, não como o último. Aí agora, pastor, agora só resta orar, porque eu busquei recursos em tudo quanto é lugar. Fez errado. O Senhor não tem que ser o último recurso. Ele precisa ser o primeiro. Irmãos, o primeiro ar de morte em algo na sua vida, não espere. Não espere para buscar socorro. Não espere. Muitas pessoas morrendo espiritualmente, mas não buscam ajuda. Muitas pessoas que já não têm a vida que tinham com o Senhor, mas vão empurrando com a barriga, até quando chegar a morte. Essas duas irmãs mandaram chamar o Senhor. Elas lembraram sim do Mestre. E nós, ao primeiro sinal de morte, não deixe de buscar socorro no Senhor. Não deixe. Teu relacionamento conjugal. Às vezes a gente encontra casais que vêm com problemas e a gente pergunta: quanto tempo está assim? A gente já vive assim 5 anos. A gente já leva isso aí há 10 anos. Certa vez um terapeuta, eu tive a oportunidade de conversar com ele, e ele me relatou um caso de um casal,
e ele não pode contar e falar muito. E eu conversando com esse pastor, e ele falou assim para mim: nossa, uma dificuldade, um problema. Ele sabia que eu também cheguei a fazer uma parte de psicanálise, e a gente entrou por esse assunto, e perguntei, e ele relatando, e ele contou uma história. Eu falei assim: pastor, mas quanto tempo que esta mulher vive assim com este homem? E ele relatou: há mais de 15 anos. Eu falei: meu Deus, vai vir procurar ajuda agora? Primeiro sinal de que algo está morrendo na sua vida, busque o Senhor. Pastor, minha vida financeira está morrendo, eu estou assim, indo de mal a pior. Lembre-se do Senhor. Pastor, meu relacionamento com o meu filho não está bem, vai esperar piorar para buscar ajuda? Pastor, eu não estou bem, eu estou distante do Senhor, eu estou indo à igreja, mas eu não tenho mais força para orar, para ler a palavra. Busque ajuda. Às vezes a gente fica olhando assim: ninguém está olhando para mim, não? Tá não, irmãos. Ninguém vai adivinhar o que você está passando, não. O Senhor vai mostrar. O Senhor já te colocou do lado de quase 400 pessoas. E você não pede ajuda a ninguém. O Senhor vai revelar. Irmãos, tem coisas que você tem que falar. Contar a sua fraqueza não é que você está fraco, não, irmãos. Só conta a fraqueza quem é forte. Só conta a fraqueza quem é forte. Tem gente que esconde suas fraquezas. E o que acontece? A morte chega. Por quê? Porque nunca se abriu com ninguém para falar. Corajoso, corajosa é aquele que fala assim: pastor, eu estou tendo interesse por outra pessoa, você pode me ajudar? Vem cá, varão, vamos orar, vamos conversar. Cuidado, isso não é de Deus, isso não é bom para você. Foge. Como conseguir vencer isso? Faça como José, o primeiro sinal, foge. José, que foi governador do Egito, que foi vendido pelos irmãos, e chegou a Potifar, e na casa de Potifar se tornou governador da casa, era o líder da casa, e a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. Quando ele vê que a mulher quer segurá-lo, porque não havia mais segurança em casa, ele foge, ele corre. Por quê? Irmão, se der brecha já era. Você quer ver uma coisa? Muitos homens com contato de mulher, para quê? Para quê, irmãos? Não, é amiguinha lá do trabalho, pastor. Para quê, irmãos? Não, é só conversinha. Deu brecha. Deu brecha. Deu brecha, irmãos. Marido que tem senha no celular, mulher que tem senha no celular. Cuidado para não morrer aquilo que é importante. Cuidado para você não destruir aquilo que Deus te deu como precioso, a sua família. Cuidado, irmãos. Pessoas que destroem algo de bom e lá na frente vai olhar para trás e vai falar: o que eu fiz? Porque não buscou ajuda. Eu encontro, irmãos, nessa igreja gente corajosa que chega no meu gabinete e abre o jogo. Pastor, isso. Vou te ajudar. Vamos orar. Vamos caminhar. Abre mão disso. Sois corajosa. Eu não estou aqui para contar teu pecado para ninguém, não. Estou aqui para te ajudar. Então, ao primeiro sinal de morte, procure o Senhor. Interessante que, olhando para esse texto, eu comecei a meditar e pensar: se Jesus chegou na aldeia de Marta e Maria, em Betânia, e Lázaro já estava 4 dias morto, sepultado, quando a notícia chega para Jesus, na verdade ele já estava morto. Ele fica mais 2 dias, e nesses outros 2 dias ele chega e Lázaro está sepultado há 4 dias.
elas lembraram do Senhor. Mas será que aquela enfermidade já não estava antes? E quando perceberam que não tinha mais jeito, mandaram chamá-lo? Às vezes acontece em nossas vidas. Já está algo enfermo e você está levando. Quando não tem mais jeito, aí você corre. Não, aí não. Cuidado. Lembre-se do Senhor. Como é que está a sua vida espiritual? Lembre-se do Senhor. Lembre-se. Mais uma vez eu quero dizer o que eu falei. Cuidado para você não trocar o que é importante pelo urgente. Cuidado. Pastor, mas o que é urgente a gente não precisa fazer? Irmão, todo dia aparece. Se eu chegar aqui na igreja, todo dia eu tenho algo para fazer. Todo dia. Essa semana que passou, eu fui umas 3 ou 4 vezes no cartório. Todo dia. Se eu pegar e não parar para estudar, eu não estudo nenhum dia. Obra no colégio, obra na igreja, e tem que atender, e tem que visitar alguém, e tem que cuidar do Atos, tem que buscar a esposa no trabalho, tem que levar a esposa para o trabalho, tem que levar o Atos para o colégio, tem que pegar, tem que levar para casa, tem que dar almoço, tem que levar para o treino do futebol, tem que... Direto. Mas se eu não pegar e falar assim, parou, agora sou eu aqui. Tem que parar, irmãos. Porque você faz o que é urgente, e o que é importante, passa. Cuidado. Ao primeiro sinal de morte, busque o Senhor. O Salmo 46:1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Busque o Senhor. Salmo 145, verso 18 e 19 diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Busque o Senhor. Eu não sei como está a sua família, como está a sua vida. Eu não sei como está a sua saúde, sua vida financeira, sua vida espiritual. Mas eu quero dizer, busque o Senhor. Busque, porque senão algo vai morrer na sua vida. Cuidado. E não culpe ninguém. Ah, pastor, eu servia no ministério, mas hoje o meu ministério está morrendo por causa de fulano. Não culpa ninguém não, hein? Assuma a responsabilidade. Mania feia de culpar o outro. Não, foi fulano, por isso que eu não... Você. Responsável é você. Você tem escolha. E por que escolheu então sair? Então por que escolheu então abandonar? Não, porque não dá para lidar com fulano, porque você não é curado, transformado. Está aqui, ó. Enquanto eu não deixar morrer a velha criatura, tudo me incomoda. Quando eu vejo alguém que não está bom de relacionamento, eu tenho que orar por fulano. Vê em que área que eu posso ajudá-lo. E é feio a pessoa que sai e fala: foi fulano, eu saí por causa disso, minha vida espiritual está morrendo porque fulano me magoou. É porque você não busca o Senhor. Você pega uma pessoa com intimidade com Deus, vai lá, chega perto dela e tenta feri-la. Ela vai falar assim: Jesus te ama, estou aqui para te ajudar. Teu coração está tudo bem? Teu coração está bom? Tem algo que eu possa te ajudar? Irmãos, essa semana o pastor André foi com a esposa para o mercado. Chegou no mercado, uma outra mulher que ele olhou junto com a esposa e percebeu que era alguém conhecida, mas na verdade não era. E o pastor André, conversando com a esposa, falou assim: nossa, mas ela está tão mal. E chegou perto da pessoa e falou assim: nossa, você não está bem não. A mulher chorou. E aí ele entrou com a palavra de Deus. Então tem pessoas às vezes que tentam ferir, não que ela tentou ferir o pastor, não foi isso, mas tem pessoas que tentam ferir, e nós que estamos
com a presença de Deus, estamos ali para ajudar, irmãos. Às vezes a pessoa está mal dentro de casa, é mal amada, e quando ela chega, vai ser bem amada por você. Então cuidado para não morrer algo na sua vida, você apontar, meu casamento morreu porque é o meu cônjuge, é você. Por que você não mudou? Não, ele não mudou, e você mudou em quê? A gente só quer que o outro mude, né? Tão simples, né? Tão fácil. Não, fulano não mudou, você mudou em quê? Não, estou 20 anos casado, meu esposo não mudou em nada, você mudou em quê? Essa goteira lá. O homem até tentou mudar, mas todo dia não dá não. Não dá. Goteira é chato, né? Irmãos, quando você muda, o ambiente muda. Né? Mas tem gente que parece que gosta de uma briga, irmãos. Nossa, o ambiente está tão bom, mas tem gente que gosta. O que foi? Não, está muito calmo. Não tive nada essa semana, nenhum. É o que? DR, é isso? Nada, né? Incomodando, né? Fica, gosta de problema. Meu Deus. Mas vamos seguir. Terceiro. Primeiro, cuidado para não morrer algo importante na sua vida. O primeiro sinal de morte, busque o Senhor. Busque o Senhor. Lembre-se que quando Jesus está presente, a morte não tem poder. Cuidado para não morrer algo importante na sua vida. Ao primeiro sinal de morte em alguma área na sua vida, busque o Senhor. Porque quando Jesus está presente, a morte não tem poder. Irmãos, precisamos entender que a morte física, todos nós vamos passar. Todos nós. A morte espiritual é a separação do homem para com Deus. A morte eterna é a separação do homem para com Deus eternamente. Mas também existem mortes de coisas nossas. Por exemplo, sonhos podem morrer, relacionamentos podem morrer, empresas que construímos, que colocamos a nossa vida, pode morrer. Mas quando Jesus está presente, entenda isso, a morte não tem poder. Quando Jesus chega, depois de receber a notícia, e se dirigir para a Galileia, para a aldeia, em Betânia, as duas irmãs de Lázaro relataram a mesma coisa. Qual era o entendimento dessas duas irmãs? Que a morte não tem poder quando Jesus está presente. Irmãos, um relacionamento onde a base é Cristo, esse relacionamento só tem vida. Pode acontecer um dia, um partir, vai acontecer, isso é normal. Mas onde Jesus está presente, existe comunhão, existe paz. Quando Jesus é o centro da vida do homem e da mulher, irmãos, momentos difíceis vão passar, problemas nós vamos passar, mas Jesus é o centro, as coisas vão se organizar, porque Jesus é o centro. Dentro da tempestade, a tempestade vai passar e nós vamos aprender, mas Jesus é o centro. Mas quando Jesus não está presente, quem está presente é a morte. Então, de repente, o seu relacionamento, a sua vida não está tão bem assim, porque está faltando Jesus ser o centro. E quando Jesus chega a Betânia, primeiro Marta se dirige ao Senhor. Verso de número 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Olha a consciência de Marta. Meu irmão estava enfermo e morreu. Ele tinha uma enfermidade. Mas se o Senhor tivesse aqui do nosso lado, esta enfermidade não teria poder para levar o meu irmão à morte. Olha o entendimento de Marta. E Maria se dirige ao Senhor também. Verso 43. Não botei o verso de Maria. Mas Maria chega, depois que Marta se retira, Maria chega para Jesus. E quando ela encontra o Senhor, ela diz: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a consciência das duas irmãs.
E isso é uma verdade, irmãos. Quando Jesus faz parte da vida do homem e da mulher, a morte, ela não tem poder. Você quer ver uma coisa? Quantos sonhos nossos que morrem? Quantos sonhos, projetos? Não, pastor, já não acredito nisso. Pastor, já não acredito na convenção do meu cônjuge. Pastor, já não acredito mais naquilo que eu perdi, na oportunidade que passou. Já não acredito mais. Morreu minha esperança. Quando Jesus está presente, Ele diz assim: ei, acredita, eu posso. Imagine Jairo quando recebeu a notícia da morte da sua filha. Imagine Lázaro. Lázaro não, imagine Jairo. Jairo consegue levar o Senhor até a casa dele. Quando eles estão a caminho, chega uma notícia para Jairo: ó, não importuna o mestre, tua filha morreu. Aí Jesus vira para ele: Jairo, não temas, creia somente. Irmãos, essa consciência de que Jesus está presente, o sonho pode não ser tão fácil, mas Jesus vai me motivar para alcançar. Projetos. Quantas pessoas, o maior sentimento de frustração, as pessoas que mais sofrem com sentimentos de frustração são as pessoas que mais desistiram na vida. Pega uma pessoa que desistiu do seu curso, da sua faculdade, dos seus projetos, dos seus sonhos, conversa com ela. Aí ela vai te relatar assim: poxa, eu comecei a estudar, parei, fulano começou junto comigo, já está formado, eu até pensei em fazer algo para a minha vida, não fiz, contei para uma colega, a colega fez, agora tem uma empresa com isso. Qual o sentimento dela? Frustração. Por que o sentimento de frustração? Porque tudo que começou, parou, desistiu. Tudo. Mas por quê? Porque às vezes falta Jesus dentro de nós, irmãos. A pessoa que tem Cristo, pensa comigo, já pensou se Caleb tivesse desistido da terra dele, da herança? Imagina. Caleb recebe uma palavra de Moisés, que ele iria tomar posse de uma parte da terra de Canaã. 45 anos depois, ele está de frente para a promessa. E qual é o relato dele? Estou tão forte hoje, quanto o dia em que Moisés falou que eu iria herdar a terra. Olha só, irmãos. Tem gente que sonha, planeja, Deus dá a direção, passa 6 meses. E aí? Não, deu não. Consegui não. 6 meses. 3 meses. Às vezes um dia. Conversa com uma pessoa num dia e ela está lá, que Jesus falou, e eu vou conseguir, e Deus vai mudar a minha vida. Aí no dia seguinte tu encontra a pessoa e aí? Eu sonhei lá, acho que vai dar tudo ruim. Miserável, recebi uma palavra, não recebi uma ligação, e aí? E aí que falaram que eu estou lá com o nome para ser mandado embora. Mas Jesus falou o quê? Qual foi a palavra? Que Ele vai te colocar em outros lugares maiores. Tem que sair da onde está. Tem como ocupar 2 cargos não, irmãos, 2 empresas não. E aí você desiste. O maior sentimento, irmãos, as pessoas que mais carregam sentimentos de frustração são pessoas que desistem, que param, pessoas que largam o ministério. Não, larguei o ministério, estava cansada, e aí o ministério cresce, aí você olha, poxa, poderia estar lá. Ainda tem vida aí. Quando Jesus está presente, a morte não tem poder. Existem pessoas que têm quase tudo, mas só falta Jesus. Existem pessoas que têm quase tudo para ser feliz. O que falta? Jesus. Jesus. 4, mesmo que chegue a morte algo na sua vida, entenda, Jesus tem poder para ressuscitar o que está morto. Não deixe morrer, busque o Senhor,
onde Jesus está presente, a morte não tem poder, mas se algo morreu na sua vida, Jesus tem poder para ressuscitar. O que é que está morto hoje? O que você, ao olhar para a sua vida, pode identificar que morreu na sua vida? Pastor, sonhos, projetos. Pastor, relacionamento. Eu estou casado, mas está morto o meu relacionamento. Está morto? Jesus pode trazer vida. Lázaro estava morto há 4 dias. Verso de número 43. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que estava morto há 4 dias, Jesus o ressuscitou. O que está morto na sua vida? Pastor, minha vida espiritual. Pastor, meu ministério. Tem pessoas que ainda conseguem culpar o outro por causa da morte, né? Como eu falei, né? Ah, mataram o meu ministério. Que bom, né? Ó, a pessoa tem mais poder que Deus, porque quem te deu o ministério foi Deus, e o ser humano tem poder para matar o seu ministério. Então o seu ministério não foi dado por Deus, porque se o homem tem poder para matar o seu ministério, mas tem algo morto na sua vida, Jesus pode ressuscitar. Tem sonhos aí que você um dia colocou no coração e se foi? Tem, sempre tem, né, irmãos? Quem nunca sonhou por algo e na jornada e na caminhada houve uma desistência ou um sonho que você melhor deixar para trás? Esse não tem mais jeito, esse passou, vou pensar em outra coisa. Jesus pode ressuscitar, Jesus pode. Esses dias conversando com uma pessoa da igreja, e ela relatando que acho que há 15 anos atrás, um sonho de algo que ela tinha parou, e que agora Deus reacendeu esse sonho na vida dela. Tá fácil não, tá árduo, mas ela relatando: pastor, quando meu filho nasceu, eu parei minha faculdade, acho que 15 ou 18, 16 anos, e o Senhor ressuscitou esse sonho que estava morto e trouxe a vida novamente. E ela falando com alegria: estou estudando, estou fazendo prova, está arrancando meu couro, mas eu não vou desistir, dessa vez eu vou terminar. Então, se tem algo que morreu, sonho, relacionamento, vida espiritual, Jesus pode trazer a vida, Jesus pode. E para terminarmos, ministérios de louvor, por favor, ainda tem vida aí. Quando o Senhor vai ao encontro de Lázaro, Ele vai para tirar Lázaro de um lugar e colocar Lázaro em outro lugar. Como assim, pastor? Quando ele chegou diante do sepulcro, Ele mandou remover a pedra e Ele disse: Lázaro, saia para fora. O que Ele está fazendo com Lázaro? Tirando Lázaro de um lugar. Que lugar? Lugar de morte. O que eu quero dizer isso para você? Cuidado, tem lugares que você está acessando, que são lugares de morte. Cuidado. Jesus, quando chegou para dar vida a Lázaro, Ele tirou Lázaro de um local. Tem pessoas que estão em locais que está cheirando mal, cheiro de morte, e não está percebendo. Jesus quer intervir, Jesus quer chegar para te tirar desse local e te colocar num local de vida. Que local é esse, pastor, de vida? Na presença dEle. Porque o local que você está acessando, o que você está fazendo, possa não estar cheirando mal para você. Pastor, nada está acontecendo, possa não estar cheirando mal para você, porque quem está morto não tem olfato. Não é isso? Quem está morto não tem visão. Não, pastor, tem nada a ver, não. Não tem visão, está morto. Mas quem estava de fora dizia: já cheira mal. Mas Lázaro lá dentro sentia alguma coisa? Tinha visão, tinha olfato? Escutava alguém?
Cuidado, hein? Tem gente falando para você mudar e você não está mudando. Está escutando alguém? Não, porque está morto. Mas Jesus te trouxe aqui para você ouvi-lo, porque a voz do Senhor até o morto escuta. Lázaro, qualquer um que chegasse ali e falasse: Lázaro, tu está aí? Mas Jesus falou o quê? Lázaro, venha para fora. De repente você não está escutando a voz de ninguém. As pessoas estão falando para você e você está nem aí. Mas hoje quem está falando é o Senhor para você. Quem está morto não tem visão. Está fazendo o que é errado, mas não tem visão. Não, que isso, pastor? Minha cervejinha? Nada a ver. Claro, não tem visão. Está morto, irmãos. Morto. Quantas pessoas que falam: larga isso, rapaz. Ó, teu casamento vai acabar, cuidado, rapaz. Ó, não alimenta isso. Ó, não, ninguém está vendo. Ó. Sem audição, sem olfato, sem visão. Quem está errado nunca vai dizer que está errado, irmãos. Chega para quem está errado e fala, a pessoa vai falar: ah, nada a ver, pastor. Você quer ver uma coisa? Todo mês nós temos ceia do Senhor. Nesse ano de 2023, quantas você participou? Pastor, eu sempre participei da ceia do Senhor, porque eu faltei uma ou duas. O ouvido está se tapando. Por quê? Porque a direção é estar presente, mas só venho quando eu quero. Quem está morrendo está perdendo a audição. Perdeu a sensibilidade. E aí o que faz nem cheira mais mal. Por quê? Porque está morto, não sente o cheiro. Agora quando você está próximo, você sente logo o cheiro de coisa ruim. Você, tá me cheirando bem isso não, hein? Não é assim? Não é assim? Quando você está na direção que Deus te mostra algo, você chega, isso não está me cheirando bem. Chega alguém conversando com você: pô, tu pode me ajudar? É que está acontecendo isso e isso. Aí você, tá me cheirando bem não. Não, tu só me dá uma ajuda, mas daqui a pouco eu já... Tu pode ir junto comigo? Isso não está cheirando bem não. Mas por quê? Tem vida. Quem tem vida, tem olfato. Já viu que tem coisa que você olha e você fala? A pessoa tenta te convencer de algo e você fala: tem coisa aí que não está te cheirando bem. Sem dizer a visão, né? Você olha para a vida de alguém e você fala: já estou vendo o que vai acontecer. Às vezes é com o filho, né? A gente fala para o filho: não, o que eu vou fazer? Vai, eu já estou vendo o que vai acontecer. Não, que é isso? Já estou vendo. Mas o cego não vê. O cego não vê. Você quer ver uma coisa? Quer ver a pessoa morrer espiritualmente? É abrir mão das suas responsabilidades na igreja. Eu canso de falar isso. As pessoas, quando estão muito atarefadas, a gente até entende, mas às vezes não está tão atarefada assim e começa a abrir mão das suas responsabilidades no reino. Eu já sei, irmãos. Eu já olho e já falo: ó, já estou vendo. Está vendo o quê? Esfriamento, ausência. Já estou vendo. Ah, não, que é isso? Só deixar uma responsabilidade? Espera, aguarda. Observa como era a vida quando estava no ministério e observa como é a vida agora. Quando estava no ministério, estava presente. Não está no ministério, vem quando quer. Sabe por quê? Perdeu a visão. Aí eu olho e falo assim: já estou vendo o que vai acontecer.
Entende, irmãos? Cuidado, cuidado. O Senhor chama Lázaro para sair de um lugar. Saia para fora, Lázaro. Deus fala, precisamos ouvir. Cuidado, cuidado. Não deixe morrer o que é importante na sua vida. Não deixe morrer. Ao primeiro sinal de morte, busque ajuda. E qual a ajuda que eu tenho que buscar? Jesus. Jesus. Chame Ele para estar junto com você, porque quando Ele está presente, existe vida. E se algo morreu, Jesus pode ressuscitar. Cuidado, porque você pode estar em locais que está cheirando morte. Cuidado. 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 Mudança de local, ó. Saia daí. Ei, saia daí. Vem para a vida, né? Vem para a vida. Aí não tá? Vem para a vida. Vem para a vida. Deixa eu fazer um convite a você. Fique de pé, por favor. Se puder, aplauda ao Senhor. Você que nos visita nesta noite e já deu passos até este local, dê um passo para Jesus hoje. Dá mais um passo. Você veio até aqui, você ouviu esta mensagem. Receba a vida em você. Quem é a vida? Jesus é a vida. E você que já deu tantos passos para chegar nesta noite aqui nesta casa, eu te convido a dar mais um passo. Mais um passo. Que passo é esse, Senhor? Pastor, receber Jesus. Receber Jesus para a sua vida. Pastor, mas eu tenho que fazer isso publicamente? Se eu não me engano, Mateus 32 e 33, coloque para mim. Mateus 10, 32 e 33. Foi isso mesmo. Isso. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que estás no céu. 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que estás no céu. Que Mateus está declarando aqui, que o Senhor relatou, que a nossa fé, ela não é só algo interno, individual, é algo público. Eu preciso mostrar isso publicamente, pastor, é o que o texto diz. Se me confessares diante dos homens, isso é algo público, eu o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Mas se me negaste diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás no céu. É algo público. A sua fé, ela não é só sua interna, ela tem que ser expressada publicamente. Então, querido, se você hoje quer dar mais um passo, pastor, eu vim até esta casa hoje e como eu gosto de ouvir a palavra, como eu gosto de louvar, como eu gosto de entregar minha oferta, mas dá um passo a mais hoje. Você que já há tanto tempo já caminha neste lugar, mas em nenhum momento teve a atitude de levantar a mão e declarar: eu quero Jesus para a minha vida. Pastor, mas eu já fiz isso. Mas você já fez isso diante dos homens? Ah, pastor, diante dos homens não. Aquele que me negar diante dos homens, eu, disse o Senhor, também negarei diante do meu Pai que estás no céu. Você quer dar mais um passo hoje? Cadê você? Cadê você? Pastor, eu quero dar mais um passo hoje para o Senhor. Cadê você? Levante sua mão. Pastor, eu quero dar mais um passo. Eu quero receber Jesus como Senhor da minha vida. Cadê você? Levante sua mão. Dá mais um passo, né?
Receba o Jesus como o Senhor da sua vida. Pastor, eu já aceitei um PG, eu preciso aceitar também na igreja. É bom, é você confessando Jesus publicamente. Você não precisa nem vir aqui à frente, mas só levantar a sua mão, declarando que Jesus é Senhor da sua vida. Tem alguém que quer decidir hoje por Jesus? Não? Tem. Glória a Deus. Feche seus olhos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu direcionamento. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por se fazer presente em nosso meio nesta noite. Tu sempre serás bem-vindo, Pai, neste lugar e em nossas vidas. Abençoa o teu povo, abençoa a família, abençoa a casa, abençoa a trajetória de cada um aqui nesta noite. E que possamos lembrar sempre que não podemos deixar chegar à morte aquilo que é importante em nossas vidas. Vida de comunhão contigo, vida familiar, vida espiritual, saúde física e saúde espiritual. Nos orienta, Pai, a cada dia. Precisamos do Senhor. Assim oramos, e oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor?